Você está na Rádio Luz Radiônica, no programa Roda Mística. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Boa noite, meus parceiros de luz. A Rádio Luz Radiônica apresenta o seu programa Roda Mística. Eu sou Karen Rocha, psicoterapeuta, guardiã do útero, gineco-natural, orientadora de círculo de mulheres e de um espaço de terapia de mulheres também, que é o Conexão em Roda, mas nada excludente, tá? Eu atendo muitos homens também em terapia e eles são muito bem-vindos aqui, sempre, mesmo quando o tema aborde mais o feminino, o que é o caso desta série que vamos iniciar hoje. É uma série sobre os arquétipos femininos. Na semana passada, eu fiz a abertura da série explicando mais detalhadamente o que são os arquétipos. Então, se você não assistiu ou se esse tema é novo para você, sugiro que ouça a gravação. Está disponível no YouTube da rádio e aqui também, na Rádio Luz Radiônica. A cada semana eu trarei uma deusa mitológica. Hera, Perséfone, Afrodite, Ártemis. E aí vocês podem pensar assim, nossa, mas isso está tão longe, para que isso me interessa, né? Qual a relevância desse tema? Bem, os arquétipos são conteúdos que estão presentes na pesquisa de todos nós, né? Mas não são fáceis de acessar, pois fazem parte do nosso inconsciente mais profundo, né? Aquele que eu já falei para vocês, né? Que o Jung chamou de inconsciente coletivo. Cada deusa, ou melhor, cada arquétipo, reflete um aspecto diferente da nossa personalidade. E ao visitarmos esses arquétipos, nós poderemos identificar e compreender melhor aspectos que estão ligados aos nossos sentimentos, aos nossos comportamentos. A deusa é uma metáfora. Cada uma delas é parte integrante da nossa totalidade, da nossa energia feminina. É uma metáfora da nossa própria identidade, que é composta por diferentes aspectos, porque somos múltiplas, complexas, somos muitas deusas em uma só. Você já teve essa sensação de sentir que habitam outras mulheres dentro de você? Escrevam aí para mim. Ou de às vezes se comportar de um jeito que não é a maneira como geralmente você age, e aí você se questiona, puxa, nem parece que sou eu, nossa, eu tive coragem de fazer isso, por que eu fiz isso? Não é? Quantas vezes você já se surpreendeu com você mesma? Pois é, essas deusas também irão te surpreender, revelando partes de você que talvez você ainda não conheça. Você vai reconhecer, inclusive, várias deusas, tanto em seus princípios positivos quanto negativos, pois todas têm seu lado luz e seu lado sombra. Então, conhecer esses símbolos, né, que interagem com a nossa psique, com o nosso inconsciente, é uma tarefa de autoconhecimento. E, sobretudo, perceber quanto tem de cada uma dentro de você, né? Ou quais são as 3 mais predominantes, ou ainda, qual arquétipo
arquétipo que está desequilibrado em você, ou por estar em excesso, ou por ser faltante. Então vamos lá, porque tem muito que falar sobre a deusa de hoje e eu prometi que os programas não seriam longos, tá? Bom, a deusa que trago hoje é Deméter, uma das mais importantes deusas do panteão grego. Deméter é a deusa grega da agricultura, dos grãos, da fartura, da colheita, da fertilidade da terra, do solo, de tudo que é vivo e precisa ser gerado, semeado, cuidado, né, para crescer, se desenvolver. O nome Deméter significa mãe terra. Em grego, esse de significa terra, né? Uma derivação do gel. E Méter significa a mãe. Então, Deméter, mãe terra. Para os romanos, o seu nome é Ceres, que vem de cereais, tá? Deméter, o símbolo maior dela é o trigo, né? Tá ligada mesmo a essa fertilidade, abundância da terra. Inclusive, ela era neta de Gaia, né? Então, é como se ela tivesse assumido, né, esse legado aí. Bom, mas o que vai caracterizar fortemente essa deusa está ligado ao episódio do rapto de sua filha Perséfone. Hades, irmão de Deméter, né, ficou enlouquecido de amor pela Perséfone e a capturou para o submundo, né? Ele abriu uma enorme fenda na terra, se aproveitando de uma distração da Perséfone, que estava ali distraída, vendo uma flor, e ele a surpreendeu, né? E surgindo, né, assim de repente, a agarrou e a levou para o submundo. Tá? E os gritos de Perséfone foram ouvidos nesse instante pela mãe, né? Pela mãe Deméter e por Hécate também. E vocês vão conhecer a Hécate mais tarde, que é uma outra deusa. A Deméter tinha vários filhos, né? Era aquela mãe amorosa, cuidadora, acolhedora, e, claro, ficou desesperada com o sumiço de Perséfone, né? Desceu do Olimpo e foi em busca dessa filha. Se disfarçou, né, de uma senhora sem recursos e vagou por 9 dias e 9 noites atrás da filha, em vários castelos, em vários lugares, adentrando florestas. Ela foi ajudada também por Hécate, né? E ela foi atrás, tem até dizem que ela foi iluminada por uma grande tocha, né? Enfim, e Deméter ficou acomedida de uma tristeza profunda, né? Porque pelo desespero de mãe para encontrar sua filha. Elas foi até Zeus, foi a todos os cantos, né? E essa tristeza profunda fez com que a terra praticamente morresse, né? As lavouras, as plantações, tudo começou a morrer, porque ela estava sem energia vital, porque ela estava triste, abalada, e dessa forma ela retirou também sua energia vital da terra, porque ninguém pode dar o que não tem, né?
Então, eu acho essa passagem assim, muito interessante, né, dessa simbologia de que esse sentimento, essa amargura, esse sofrimento da Deméter vá influenciar na própria terra. Bom, e aí Zeus teve que intervir, né? Porque a terra não podia morrer. E Deméter que era responsável por isso, né? Então Zeus pediu para Hades devolver Perséfone. Só que Hades não podia mais fazer isso. Porque tem uma lenda também, né? Um acordo lá que quem se alimentasse de alguma coisa no submundo, né, que é o mundo dos mortos, ficaria preso a este lugar. E Perséfone já estava presa ao submundo e a Hades, porque ela comeu a romã que ele deu para ela, propositalmente, né? Então ela não poderia mais voltar com a mãe. Tá? A mãe desceu no submundo com Hecate, mas não poderia levar Perséfone para sempre. Então, acabou se dando um acordo que Perséfone ficaria 6 meses com a mãe no Olimpo e 6 meses no submundo com Hades. E daí, gente, surge um mito sazonal, né, das estações do ano, né? Para os gregos, as estações do ano surgem exatamente desse mito de Deméter, né? Quando ela volta com a filha, ela fica esses 6 meses com a filha, tudo floresce, né? Então é a primavera, o verão e depois ela volta para esse interior. A gente vai ver isso melhor quando eu trouxer para vocês a deusa Perséfone. Bom, Deméter, então, esse arquétipo, né, ganha uma densidade emocional, vocês percebem? Muito grande. Deméter passa a representar não só a deusa da fartura, da abundância, né? Mas, sobretudo, o arquétipo de mãe. Ela simboliza a nutrição, tanto a que vem dos alimentos da terra, como a nutrição afetiva, maternal. Vocês podem ver, né, como os seios da mulher, né, que estão ligados à amamentação, à nutrição, esse é um órgão que na mulher cresce, né, diferentemente do homem. Então, é um órgão que vai para o externo, os seios da mulher. E quanto mais fartos, geralmente mais indicações de que ela tem uma Deméter muito forte. A Deméter é essa mãezona, né, acolhedora, que cuida, independente dela ser mãe ou não, tá? Mas se ela for mãe, é aquela que coloca todos debaixo da sua saia, né, que prioriza a sua cria. Esse arquétipo, deturpadamente, acabou servindo aos interesses do patriarcado, né? Que criou e cultivou socialmente, culturalmente, né? O tal do instinto maternal. Para quê? Para manter as mulheres em casa, né? Cuidando dos filhos. Como se só tivéssemos esse único arquétipo. Bom, isso hoje já cai por terra, né? Porque vocês veem mulheres empreendedoras, mulheres no campo das artes, nos diversos campos. Ela pode ser mãe, ser mulher, ser profissional, não é? Mas esse culto, né, ao instinto maternal fez, inclusive, que muitas mães
se sentissem que não eram, tivesse esse sentimento de falta, de não ser tão boa mãe, né? Quando vai para o mercado de trabalho também. Enfim, isso aí a gente vai falar mais vezes em outros episódios. Quem não é mãe e tem um arquétipo Deméter muito aguçado, é aquela pessoa que cuida dos seus animais, né? Tem vários cachorrinhos, vários gatinhos, ou que seja um só, mas que cuida como se fosse um filho, né? Ou mesmo que ela não tenha animais, aliás, tem gente que não tem animais, mas faz isso com os animais de rua, não é mesmo? Mas, independente dos animais, é essa pessoa que é amigona, que abraça, que acolhe todo mundo, os amigos, as pessoas da família. Gente, é muito fácil reconhecer uma Deméter. A Deméter, ela te abraça, ela te acolhe, ela está sempre disponível. Bem, mas essa história de estar sempre disponível já é, de certa forma, um desequilíbrio, né? Então, a questão, esse é um arquétipo maravilhoso, né? Porque é um arquétipo ligado ao amor, à afetividade, à compaixão. Mas a questão é manter esse arquétipo equilibrado dentro de nós, né? Porque o que acontece com o excesso de Deméter? Quem são essas mulheres e até homens também com excesso do arquétipo Deméter, né? É aquela pessoa que vira uma abnegada, quase altruísta, né? Ou altruísta mesmo, aquela pessoa que é cuidadora, mas que é doadora, né? Que se doa. Ela é prestativa, ela é generosa, mas ela não sabe dizer não, tá? Então, ela está sempre disponível, né? E não se prioriza. Esse é o problema, porque acolher os outros é maravilhoso. A gente veio para isso mesmo, né? Para olhar, para ter esse olhar amoroso com o outro ser humano. Mas você não pode cuidar do outro sem cuidar de si mesma. É preciso que você tenha esse cuidado com você também, né? E o problema do excesso de Deméter é que ela deixa de se priorizar. Ela só prioriza os outros. Então, ela acaba querendo agradar, né? Toda vez que a gente quer agradar, eu falo sempre, quando você diz, você quer dizer não para o outro e acaba dizendo sim porque você não quer ferir o outro, você quer agradar o outro, você está dizendo não, é para você. Então, ninguém pode amar se não ama a si próprio. Então, é preciso, tá, que esse arquétipo entre em equilíbrio. Talvez equilibrando com outras deusas. Isso vocês vão ver depois, né? Deusas que se amem mais, né? Que eu nem vou dar o spoiler agora, de dizer quem são, né? Tem uma especificamente que é o alto amor em pessoa, né? O amor próprio, que traz isso muito forte. Bom, então essa Deméter em desequilíbrio, ela acaba tendo uma autocobrança muito grande, ela, em geral, superprotege demais os seus filhos,
muitas vezes ela projeta os seus ideais no filho, porque é como se ela deixasse de si, como se ela anulasse a sua própria identidade, né, em função desses filhos. Então, ela acaba projetando, né, um ideal que é dela no filho, mas nem sempre esse ideal é o ideal do próprio filho, né? Então, elas podem acabar virando muito possessivas, muito controladoras, né? E tem Demétrios que acabam sendo mães do marido também, né? E aí perde um pouco essa conexão do marido enquanto parceiro, que ela passa a fazer tudo para a pessoa, até arrumando a bagunça que ele faz, dando tudo mastigadinho para ele, enfim, porque é a exacerbação dessa Deméter aí, dessa pessoa que se doa, que não olha para si, só para os outros, né? E que vai cuidar do outro muito mais do que a si mesma, né? E isso é muito perigoso, porque se ela não cuida dessa relação, pode acontecer de quando ela estiver próxima do climatério, depois, né? Esse casamento se acabe e ela, imagina, às vezes fica sem o marido, que ela cuidou tanto, e sem os filhos também, porque cada um monta suas próprias, constrói, né? Cada um constrói sua própria família, é o que a gente chama de a síndrome do ninho vazio, né? De repente, essa mulher se viu sozinha. E aí, ela devotou, né, uma vida inteira só se doando para o outro e não recebe esse retorno. E aí ela perde a energia vital, né? Tal qual a Deméter perdeu quando se viu sem a sua filha. E aí ela adoece, tá? E as doenças mais comuns é o câncer de mama, tá? E às vezes, muitas vezes, questões no útero, né? Várias, policistas, até câncer mesmo, mas são os dois lados, mas sobretudo o câncer de mama, né? Porque é justamente ali que está aquele seu poder de nutrição. Então ela nutriu, mas esqueceu de se nutrir. Ela nutriu e não viu, e não teve de volta esse tanto amor que ela deu, ela não recebeu, né? Independente até dela, eu falei da síndrome do ninho vazio, só para corrigir se ficou alguma dúvida. A síndrome do ninho vazio, como o próprio nome sugere, é em relação aos filhos, tá? Independente, eu só dei o exemplo que muitas mulheres não olham para si mesmas, para a relação se acaba também, não só por culpa delas, deixando bem claro, né? Mas, enfim, a síndrome do ninho vazio se refere aos filhos que saem de casa, né? Porque cresceram e vão construir, vão dar conta de ir para o mundo, de construir suas próprias vidas. E ela estando com o parceiro ou não, ela pode
sentir essa síndrome do ninho vazio com muita força se ela se ela desequilibrou esse lado Deméter, tá? Então, isso é uma coisa, pode ter depressão também, pânico. Então, são doenças que estão associadas a esse desequilíbrio. Bom, então, isso é muito importante se você tem essa Deméter muito forte, né? Você vai precisar olhar mais para você. Amar é muito bom, dar carinho, dar amparo, cuidar é maravilhoso, desde que você se priorize, se cuide, né? Não deixe de se olhar, não perca a sua própria identidade. Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje sobre Deméter. Eu sei que muitas estão aí se identificando, tá? E Deméter, então, ela tem essa coisa forte aí do emocional, né? O elemento dela, há controvérsias, né? Se a gente olha mais para esse lado dela como deusa da agricultura, né? Porque inclusive dizem que foi ela que ensinou, os gregos acreditam que ela que ensinou os homens na agricultura, né? Mas aí o elemento seria o elemento terra. Mas como a gente está trabalhando muito mais a nível da psique humana, né? A nível dessas emoções, Deméter vai ter esse elemento água, né? Dessas nossas águas que viram mágoas muitas vezes, né? O que são as mágoas, as más águas? As águas são esse turbilhão de emoções, esse movimento das emoções, são nossas águas, né? O elemento água dentro do nosso corpo. E Deméter é água, porque ela é pura emoção, tá? Então, nesse caso, ela estaria ligada ao quarto chakra, tá? Sua cor é a verde. Os aromas, bom, como Deméter é herbalista, né? Todas as ervas servem para se conectar com Deméter, né? Mas eu traria aqui uma erva especial que é a camomila. Por quê? A camomila, ela é uma reconexão com o próprio arquétipo de mãe, né? Ela cura as feridas da mãe, feridas inclusive ancestrais, né? Das avós, das tataravós, feridas dessa linhagem feminina, tá? A camomila, ela trabalha assim com essas marcas ancestrais em relação à maternidade ou a marcas de infância, né? Na manifestação desse feminino. Trabalha limpeza de memórias de dor, né? Enfim, então por isso eu trago essa erva em específico para falar de Deméter, né? Para essa conexão com Deméter. Um óleo essencial para mim seria o gerânio, né? O gerânio ele é bem acolhedor também. O cristal seria a malaquita ou a aventurina, lembrando que
quartzos, selenitas e a pedra da lua, né? Esses cristais estão em sintonia com todas as deusas, tá? Eles são universais. Mas aqui eu estou trazendo como cristal mais específico para Deméter a malaquita e a aventurina. Lembrando que, se tiver mágoas muito profundas, questões das quais você não consegue deixar ir, que ficam te remoendo, né? Que você não consegue perdoar, aí eu usaria o crisoprágio, que é o cristal que nos ajuda a conectar com o perdão. Gente, aqui eu não vou poder aprofundar, tá? Nesses elementos aqui que eu falei, mas qualquer dúvida, vocês já sabem, me procurem lá no Instagram, Karen R. Psicanálise, tá? Que eu terei maior prazer em indicar, em falar melhor com vocês. Um outro aroma de óleo essencial interessante seria também a flor de laranjeira ou a laranja doce, tá? Bom, gente, é isso basicamente que eu trago hoje, mas antes da gente encerrar, eu quero deixar para você uma reflexão, tá? Que você entre em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos. Respira fundo, sente como seu corpo reage, quais as emoções que aparecem, né? Ouça a voz, aí seu corpo fala. Sinta o que ele está, que emoções que brotam, né? Que sensações, que percepções você pode ter, né? Essas emoções vão se manifestar através de frio, de calor, essas sensações, tremor, uma palpitação, pode ser um arrepio ou a própria dor, né? Enfim, se conecta aí com o seu corpo, vê o que ele está sentindo, tá? E se for, verifique aonde que tá isso. Se for mágoa, geralmente vai estar aí no seu chakra cardíaco, pode estar no segundo chakra também. Se for raiva, uma ira profunda, pode estar no seu terceiro chakra e por aí vai, tá? Mas aceite, não brigue contra as suas emoções, aceite-as, reconheça, tá? Reconheça essas emoções, acolha essas emoções e expresse seus sentimentos, tá? É muito importante que você entre em contato com os seus sentimentos e os expresse, justamente para não adoecer. O que a Deméter fez? Ela fez o contrário disso, né? Ela guarda tudo para si, e aí vai se magoando, e essas mágoas vão trazendo esse desequilíbrio, né? Que acaba virando doença física, sim, tá? Lembrando também que eu acho que eu só falei do excesso de Deméter, né? Mas tem a falta de Deméter também, tá? Que também não é legal. A gente busca o equilíbrio, gente. Tudo que está muito ou sem, né? Ou quase nada, ou exacerbado, é desequilíbrio, né? A gente procura sempre equilibrar essas forças. Então, a falta de Deméter, né? Uma pessoa que
quase não tem esse arquétipo, é uma pessoa geralmente egoísta demais, muito egocêntrica, não está disponível para ninguém, não é uma pessoa prestativa, né? As pessoas costumam chamá-la de imprestável, porque tudo que a gente pede nunca pode, não é? Então, é uma pessoa que só pensa nela, né? Bom, então, nem o excesso, nem a falta, porque a falta, na verdade, a falta de Deméter é a falta de amor, né? É o amor próprio lá em cima, mas o amor da partilha, sem essa conexão com a partilha, né? Com o outro, que é importantíssima. Então, nem tanto, nem tão pouco, tá, gente? A Deméter demais, ela vai se sentir sugada, sobrecarregada, e isso vai dar problema depois. Então, gente, equilibrar essa coisa entre o dar e o receber, tá? Então, você não pode estar só disponível. Equilibre esse seu dar e receber, aprenda um pouco a dizer não. E hoje ficamos por aqui. Na próxima semana teremos outra deusa incrível, tá? E fale comigo sobre esse tema. Me procure no Instagram, eu vou fazer postagens de Deméter no Instagram essa semana e quero te ver lá, interagindo comigo. Se você se identificar com essa deusa, ou se você sentir que ela não está presente em você, coloca lá para mim. Fale dos seus sentimentos, das suas emoções. Se quiser dicas também, eu estarei lá como uma grande Deméter para te ouvir e para te acolher, tá? Meu Instagram é Karen R. Psicanálise. Karen com K. R de Rocha, né? Então, Karen R. Psicanálise. Queridos, a luz que existe em mim saúda a luz que existe em vocês. E a Deméter que existe em mim saúda a Deméter e todas as outras deusas que existem em você. Até o próximo sábado.